Muito boa noite. Você está assistindo uma live que foi gravada hoje, dia 18 de abril. Essa live será sobre homeopatia e será realizada pelo Eduardo, meu marido, e por mim. Nós somos médicos homeopatas, para você que não nos conhece. Eu vou chamar o Eduardo. Só um minutinho. Estou adicionando o Eduardo. Então, boa noite a todos. Boa noite às meninas que eu tô vendo que estão entrando aqui. Então, vou começar do jeito tradicional. Essa live é sobre homeopatia. Nós estamos abertos às perguntas de vocês. O grande interesse da live é divulgar a homeopatia. Então, quem puder compartilhar com os amigos, levar essa informação a quem não conhece a homeopatia, que é muita gente, né? E o grande intuito é responder às dúvidas de vocês. Enquanto vocês não estão trazendo as dúvidas para a gente vai falando de um tema, mas a pergunta não precisa ser voltada ao tema. Hoje nós vamos falar sobre terreno do paciente, depois a gente vai trazer um outro tema se der tempo, mas o grande objetivo é responder as perguntas que vocês vão nos trazendo sem ter a necessidade de ter relação com o tema de hoje. Oi, mãe, beijo. Então, vamos lá. Então, a gente já está guardando as dúvidas, né, Edu? A gente está guardando as dúvidas de vocês, mas a gente vai começar a conversar sobre terreno. Então, o que é terreno, né? Vamos começar contando sobre a mitologia? Então, você. Não, pode falar. Não, você que sabe falar sobre mitologia. Não, a gente já comentou. Tudo bem. Acho que foi semana passada, eu acho. Bom, o Aquiles, né, aquele herói grego, e Que é a foto que a gente colocou na capa isso, hoje. E aí a história conta, né? Na verdade, a mitologia sempre tem mais de uma versão, né? Mas uma das versões é que assim que ele nasceu, a mãe dele o banhou, né? Em águas que eram, vamos chamar vai, de milagrosas aí, umas águas especiais, né? E que tornaram ele imune, né? E só que ela teve que segurar o bebê por algum lugar, né, para banhar na água. E ela segurou bem pelo calcanhar. E esse lugar que não foi banhado ficou vulnerável, né? Então é uma mitologia para sempre falando para gente sobre comportamentos, enfim, aquilo que na verdade já está lá dentro da gente, né? Porque durante essa história aí dos seres vivos, né? Tudo isso já, todos esses, seja comportamentos, sejam padrões, né? Que a gente enxerga aí durante a vida, o feminino, o masculino, a relação entre eles enfim, né, a mitologia vai trazendo isso porque do ensinamento da natureza, né? Já está aí gravado no na nossa história biológica, né? Como ser vivo. Isso acaba vindo. Por isso que acontece em várias civilizações de uma maneira um pouquinho diferente, mas bem parecida. Né? A gente vai conseguindo fazer relação aí entre os vários deuses, isso facilita o sincretismo, né? Que é essa união aí de mitos, Então, religiões, né? Mito é a religião morta, né? então vamos imaginar lá a cena, né? A mãe pegou a criança de ponta cabeça, segurou pelo calcanhar, né? Aqui não é calcanhar, mas só para fazer uma analogia, ela segurou ali pelo calcanhar e mergulhou a criança no rio, né? Na hora que ela segurou pelo calcanhar, neste local a criança não teve a bênção, vamos dizer aí, do rio, então ficou
esse local como um local mais frágil do corpo, que é o calcanhar. Então a gente chama de calcanhar de Aquiles, né? Que foi onde Paris, né? Paris acertou a flecha, né? Ele sempre ganhava tudo, todas as batalhas. Mas aí as lutas, né? Mas o Aquiles foi acertado lá pela flecha de Paris, né? Bem nessa região. Então ele era, tipo, imune, né? Ele era quase... só era vulnerável no calcanhar, né? Então, como ninguém sabia, né? Ele ganhava tudo porque ele era, né, protegido, né? Mas aí quando acertou ali no calcanhar, aí pegou No calcanhar de Aquiles. no calcanhar de Aquiles. Isso. E é isso que acontece com o terreno, né? Então, todos nós, durante o nosso desenvolvimento embrionário, a gente, 99% ou mais até, de nós temos aí algum mini atraso, né? Ou uma parada de desenvolvimento, às vezes um pouquinho mais grave, mas geralmente mais leve, né? Que seja compatível com a vida. A gente tem a ideia aí de ter sido criado perfeito, mas não é bem assim que acontece. Então, isso faz com que a gente crie, a gente tenha, né? Hereditariamente a gente tenha predisposições patológicas, né? Então, vamos voltar lá na nossa aulinha de genética, né? A gente combinou que, como a gente já está fazendo algumas lives há algum tempo, a gente decidiu trazer alguns temas um pouquinho mais elaborados, mas vocês vão segurando a gente. Se acharem que a gente está falando um pouquinho difícil, sinaliza para a gente aqui na live, no chat, né? Para a gente ir segurando aqui o discurso, né? Vamos brincar assim. Geralmente acontece o contrário, né? Né? Que nem a Andrea na vez passada começou a fazer perguntas. Perguntas difíceis, né? Isso, né? Bom, então vamos lá. Então imagina, tem o óvulo, né? O espermatozoide encontrou o óvulo, teve a formação ali do embriãozinho, e na hora da formação ali do embrião, alguma malformação pode ocorrer. Então, fala pra gente desse tipo de malformação. A malformação, na verdade, para sair do projeto, vamos falar assim, vamos fazer uma analogia, toda analogia é falha, né? Mas para sair do projeto, para ir para a construção mesmo, vamos imaginar assim que alguma região ali da construção não ficou tão bem feita, né? É nessa região aí que fica, né, com o tempo, até geralmente é nesse local, né, que vai ficar o ponto fraco da casa, né, ou do prédio. Isso. E aí, assim que no prédio também, na casa também, assim que for mais exigida, né, essa região que não ficou bem construída, é aí que vão aparecer realmente as falhas, né? E essa malformação, ela pode ser, porque a palavra malformação, ela pode soar muito pesada, né? De uma forma muito pesada. E não é isso que a gente está querendo dizer. Essa malformação, ela pode ser bem levinha ou pode ser bem grave. E aí, de acordo com o tamanho da malformação, vão aparecer os sintomas, né? Uma feia ele fala, né, que tem 3 tipos, né, de, basicamente, assim, desse tipo de malformação, né, pode ser letal, então, na verdade, é um aborto, né, acontece infelizmente o aborto, pode ser subletal e aí a criança falece logo ao nascer ou alguns dias depois, ou pode ser patológico, né, que é o que a maioria aí da gente tem uma predisposição ou para fazer um sintoma, né, em alguma parte do corpo. Nossos calcanhares de Aquiles, que geralmente são mais de um, né? Deixa eu só fazer uma pausa. A gente cita muito Hahnemann. Hahnemann é o pai da homeopatia, quem criou a homeopatia. E a gente cita muito Maffei, que o Eduardo acabou de falar, que é um patologista. Ele foi formado pela USP. Ele escreveu livros, alguns livros. Ele escreveu
para ser mais precisa, 3 livros, e um deles é o que a gente mais usa, que chama-se Fundamentos da Medicina. Então, a gente usa os conhecimentos de Maffei para dar embasamento aqui na nossa conversa, né, nas explicações sobre homeopatia. E por quê? Porque Maffei foi um patologista que tinha uma visão vitalista. A gente já conversou aqui várias vezes sobre o vitalismo, né? Não sei se vale a pena. Só uma citada, né? Lembrando que o que a gente acredita, né? O médico homeopata, ele é um médico vitalista, porque ele acredita que existe uma energia que dá vida ao nosso corpo. Então, Maffei, bem diferente talvez, não sei se de todos, porque todos é uma palavra muito forte, mas diferente da grande maioria dos patologistas, ele acreditava também numa medicina vitalista, né? E aí vem essa ideia que o Du está trazendo aqui que ele estava falando aqui da malformação, né? Então, voltando lá, dessa ideia de terreno também. Então, voltando lá eu já leio a pergunta da Andrea, tá? Voltando ali na explicação do Du, então, na hora que, e na minha, ele estava falando aqui do óvulo, encontrou com o espermatozoide, formou um embriãozinho, e esse embriãozinho, em algum momento ali, na hora que ele estava se formando, teve uma malformação. E essa malformação vai acompanhar o desenvolvimento dele e vai trazer algum sintoma. Então, vamos fazer de conta que quando eu nasci, eu, Soraya, na hora que eu estava me formando ali, eu tive uma malformaçãozinha no meu tubo digestivo, no meu aparelho digestivo. E aí, hoje, Soraya adulta, eu manifesto queixas, sintomas no meu estômago. E o Du, hoje eu vou fazer o contrário, né? E o Du, na hora que ele estava se formando, ele teve uma malformaçãozinha ali no sistema nervoso central. Sistema nervoso central pode ser muito difícil, talvez No cérebro. no cérebro. E aí hoje o Du manifesta, hoje o Du já grande, né, adulto, ele manifesta sintomas de dor de cabeça. Então, não, aí depois eu falo disso. Não vou falar disso agora. Então, faz de conta que hoje a gente está passando por um momento de estresse aqui em casa. Aconteceu alguma coisa grave, nós dois estamos preocupados. O que vai acontecer? Eu vou manifestar sintoma no meu terreno. Qual que é o meu terreno? É o meu calcanhar de Aquiles. Deste momento, que a gente vai entrar daqui a pouco nesse assunto. Que é o estômago. Então, eu vou ter, nesse momento de estresse, dor no estômago. E o Du tem outro terreno neste momento. Então, o Du, neste momento, ele vai ter dor de cabeça. Então, cada um tem um terreno e em cada momento da vida, a gente também vai falar daqui a pouco, a gente tem um sintoma, a gente tem um terreno. Vamos fazer resumão? Bom. Então, a gente chegou aqui nos 10 minutos. Nos 10 minutos de live. Então, para quem chegou posteriormente, boa noite a todos. Relembrando, a nossa live é aberta, é sobre homeopatia, mas a gente está aqui para tirar dúvidas de todos os temas referentes à homeopatia, né? E enquanto vocês não nos trazem as dúvidas, a gente vai abordando alguns temas e aguardando a participação de vocês. Hoje a gente vai conversar sobre terreno. Faz pra gente um resuminho do que a gente conversou de terreno? A gente está conversando, vou fazer uma analogia. A gente está do mesmo jeito que existe aí um terreno bom para um tipo de planta, por causa da altitude, da formação do solo, macronutrientes, sólido e tal. E é propício para um tipo de plantação, né? O nosso organismo também ele pode ser mais resistente ou menos resistente de acordo, né, com o que aconteceu intraútero, né? Principalmente. Pode acontecer em qualquer idade, né? Que a Soraya estava falando. Mas então o nosso terreno, né? Ele é bom para algumas coisas e é ruim para outras. E o que é ruim, a gente estava contando aí sobre o mito do Aquiles, né? Do calcanhar de Aquiles. Então todo terreno tem um ponto fraco aí, alguma coisa
aquilo, para que tem fragilidades, né? E aí cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, que é aquilo que do terreno que ficou mal formado, enfim, que não é bom, né? Não tem tanta resistência para os estímulos externos. Então, para um é o estômago, para outro é a cabeça, para outro é, não sei, articulação, vasos sanguíneos, né? Ou linfáticos, enfim. Cada um tem o seu ponto fraco. E em cada momento da nossa vida, a gente vai manifestar um calcanhar de Aquiles. Então, hoje eu posso ter mais queixas gástricas e daqui a algum tempo eu começar a ter queixas em outro local do meu corpo. Mas lembrando que para ter esse terreno, eu preciso ter tido aquela malformação lá na minha formação, quando eu nasci. Aí, se for complicar um pouquinho mais a explicação, na genética, na hereditariedade, né? Existe lá as leis de Mendel, as duas leis de Mendel, né? Existem os fatores modificadores, existe a dominância, né? O que é dominante, o que é recessivo. E nessa parte, a dominância, muitas vezes, ela não é completa, né? Então, aquele azinho que a gente estava falando na live passada, muitas vezes não é esse asão, ele é dominante, mas a dominância é incompleta. E aí, dependendo da idade, isso varia um pouquinho, né? Então, por isso que, dependendo da idade, a gente tem o que é mais prevalente, né? Na criança é mais a parte aí do trato respiratório superior, intestino, diarreia, né? No adulto, gastrite, enfim, cefaleia primária, aí varia um pouquinho a incidência, né? A prevalência de cada do que vai expressar, né? Do que a gente vai expressar por causa dessa dominância inconstante. Por isso que a gente fala que, então, em cada momento da vida tem um terreno, né? É a idade, né? A idade é um dos fatores que predispõe, né? Na predisposição. É isso que o Du falou, né? A gente observa que as crianças têm mais um tipo de, né? Algumas, vamos falar, doencinhas. As crianças têm algumas doencinhas típicas, na fase adulta a gente tem outras, e na fase senil já tem outras, né? Então, dependendo da idade, a gente manifesta o terreno, né? Vamos dar uma pausa e ver as perguntas? Aqui não está atualizando aqui o meu chat. Ah, então eu leio aqui. Isso, por Acho favor. que é bem aí depois. Então, mas o meu não vai. Tudo bem. A Andrea falou assim, terreno, predisposição patológica hereditária, desenvolvimento fragilizado embrionário. Normalmente, má formação que é compatível com a vida. Então, é o que o Du estava falando, né? Aí não foi uma pergunta, foi um resumo. Mas essa malformação pode ser, então, é isso que o Du está falando, né? Ou ela pode ser incompatível com a vida, ou compatível, mas tão importante que o indivíduo falece ali nos primeiros dias de vida, ou como nós, né? A gente tem essa malformação, mas compatível, né, com a sobrevivência, mas a gente sempre vai ter ali uma queixa, né? E essa malformação, difícil o indivíduo ter só uma malformação, né? Ele vai ter algumas, a gente não vai saber, né, quantas malformações, mas ele vai ter algumas malformações, então ele vai ter vários calcanhares de Aquiles. E de acordo com a idade, ele vai manifestando esses sintomas. Isso. Então vamos seguir. O órgão mal formado, ele fica com uma enfermidade, né? Aí, aquilo que não é firme não consegue exercer muito bem a sua função, né? Uma perda aí da função, né? E aí fica menos resistente. Então que acaba predispondo a gente a moléstias, né? Que bom, a Vanessa trouxe perguntas diferentes. A suplementação com vitaminas, por exemplo, B12 e zinco quelato, interfere nos medicamentos
de homeopatia? Pode interferir, né? Quando, na verdade, a definição de medicamento é qualquer coisa que altere aquele estado em que você se encontra. Então, pode ser uma palavra, pode ser muito sol, não precisa ser só via oral, né? Então, como medicamento, remédio é o que cura, né? Medicamento é o que altera o equilíbrio em que você se encontra. Se você for se é daquela, acho que a gente falou sobre o conceito de moléstia, né, algumas vezes. Então, essa interação entre o indivíduo e o meio ambiente, de acordo com o seu terreno e de acordo com a sua que for do meio externo, dessa interação, né, se você tiver uma predisposição em reagir em relação a isso, que né, pode ser um químico, físico, psíquico, biológico, né? Se você entrou em contato com alguma coisa a qual você é sensível, existe uma chance aí, se você tiver no momento, né? Momento patogênico que a gente chama, né? Se estiver predisposto, você tem uma grande chance aí de desenvolver uma moléstia, né? Então pode ser qualquer coisa. Pode ser um zinco, pode ser uma vitamina B12. A gente não sabe, né? É mais vocês, na hora que vocês começarem, por isso que a gente sempre fala, né? Pede. Começou a usar alguma coisa, ou fala com a gente antes, ou pelo menos avisa que está tomando, para a gente conseguir fazer um raciocínio clínico, né? Não achar que é um medicamento ou que surgiu, entre aspas, do nada, porque nada é do nada, né? Mas enfim, para a gente conseguir entender o que está acontecendo, sempre comuniquem se estiverem tomando alguma coisa, mesmo que seja um suplemento, porque o suplemento pode ser também, né? Pode causar sintomas, né? A gente não pode esquecer também que vitamina, ela não é inócua, né? Então a gente só tem que repor o que está faltando. Então, eu tô desanimado. Vou aproveitar aqui, tá, Vanessa? Eu não tô falando que é o seu caso, tá? Vou aproveitar o momento para a gente conversar sobre isso. Então, eu ouço muito isso. Eu tô desanimado, acho que eu vou tomar uma vitamina para melhorar meu pique. Ou então, meus pais estão muito idosos, vou dar uma vitamina para ver se eles ficam com mais energia. Não é assim que funciona. Porque se você tem, por exemplo, faz de conta ali, um cálcio adequado, e você começa a tomar um cálcio em excesso, você vai começar a fazer sintoma de excesso de cálcio. E o mesmo com todas as outras vitaminas. Tá? Então, o excesso de vitamina traz a intoxicação, que aí a gente começa a ter sintoma do excesso de vitaminas. Então, vitamina, ela tem que ser bem prescrita, só numa deficiência. Tá? Então, se você está com uma deficiência de B12 tão importante que você está fazendo sintoma, aí você tem que conversar com o seu médico sobre isso e dependendo do grau, né, de deficiência, vai ser reposto. Mas não repor dessa forma que eu estou falando, de que muitas pessoas fazem, né? Vou ali na farmácia É, tomar. de novo, né? Metabolismo é esse ato de transformar o que é externo para o que biologicamente a gente consegue usar, né? A gente desmonta as peças para remontar do jeito que a gente consiga usar. Então, se for fazer uma analogia, você imagina uma fábrica. Se você tiver falta de peça, não vai, né? Você não vai conseguir fazer o produto final. Agora, se você tiver só aquela peça ou aquela peça em excesso, também vai prejudicar, né, a fabricação. Então, tem que ser a peça no lugar certo, na hora certa, né? Não pode ser nem de mais, nem de menos. Não faz sentido você comprar muito de uma peça que você já tem na fábrica, né? Senão vai prejudicar a logística, enfim. O metabolismo é igualzinho. Se você começar a comer todo dia a mesma coisa, o Maffei fala isso, e é fato. Começa a comer ovo todos os dias para ver se você aguenta, Nossa, nunca né? mais ouviu. Você satura daquilo, né? Da albumina, enfim, daquilo que o ovo tem, e seu metabolismo não suporta mais, né? Então, isso em qualquer nível, né? Experimenta pegar um barulho ao qual você é sensível e colocar na sua janela 24, 48 horas. Você satura também, né? Então, pode ser a nível psíquico, pode ser a nível biológico. Então,
aqui tem duas respostas, tá, Vanessa? Então, primeiro, se estiver tomando, pode fazer a interação, né? Pode interferir, como você falou, no tratamento, então o seu médico precisa ser comunicado, né? E segundo, que a gente só repõe o que realmente está faltando, né? Se ficou alguma dúvida, Vanessa, traz para a gente aqui embaixo, tá bom? Por favor. A Geni escreveu assim: o terreno mal formado pode ser tratado? O Muito terreno legal é essa muito boa pergunta. essa pergunta, né? Muito legal. Na verdade, o que que acontece? Quando você tem uma receita, a gente tem várias receitas, né? Do metabolismo. Então, se você não tem aquela receita, você não consegue fazer. Mas, pela ciência e porque senão realmente fica parecendo que está tudo pré-determinado. Você tem razão, essa pergunta é muito boa. Então, como existe a ciência, então aquilo que falta você repõe, ou aquilo que o indivíduo não consegue metabolizar e não faz, e você consegue viver sem, você retira, né? Se o indivíduo ele tem, por exemplo, uma predisposição enfim, você consegue ou retirar, ou fortalecer, ou fornecer aquilo que falta, né? Então, é por isso que é tão importante esse conhecimento do terreno, né? Então, você pode indicar né, para a gente mesmo, ou enfim, para quem a gente está atendendo, faça tais atividades físicas, porque você, por exemplo, eu tenho uma predisposição à osteoartrose. Faça uma atividade física adequada, você vai proteger a musculatura, vai proteger a sua articulação, enfim, é isso mesmo. O conhecimento do terreno te empodera, né, na verdade, te dá o poder de decidir como proteger, né? Isso tem um limite, mas você consegue otimizar, né, o seu terreno. Então, a malformação, ela vai continuar existindo. Só que a gente contorna aí, a gente previne os sintomas, e quando os sintomas existirem, a gente trata os sintomas, enfim, a gente consegue aí contornando E toda o, essa e o situação. tratamento homeopático, né? Quer falar? Fala. Não, o tratamento homeopático ele otimiza tudo isso, né? Porque como a gente vai sempre nesse caminho aí da cura, né? Tem as leis de cura, como a gente vai sempre é, dando medicamento, estimulando, né? Para que as moléstias todas diminuam e fiquem localizadas em órgãos menos nobres, né? Então, na verdade, vai economizando o terreno, vamos dizer assim, né? Vai otimizando o terreno. Parte psíquica, física. Vamos só lembrar, as leis de cura são três, né? Então, o Du está citando uma delas que é na hora que a gente está melhorando, a gente vai melhorando dos órgãos mais nobres, que são os mais importantes, e trazendo a doença para os órgãos menos nobres, que são os mais superficiais. Então, é isso que o Du está querendo dizer. Então, na hora que a gente está tratando, usando a homeopatia como tratamento, a gente vai priorizando, né, vai dando mais prioridade à conservação dos órgãos, os órgãos mais nobres, né, trazendo as doenças para os órgãos menos nobres. Vamos ver, a gente vai conversando mais sobre isso. Deixa eu ver a pergunta do André. Existem mais terrenos frágeis no mesmo indivíduo? Mais que um, né? Sim. Ou pensamos em sistemas de Aquiles que envolvem muitos terrenos? André, boa. É. Então é isso. Acho que a gente tinha falado isso antes dela escrever. Então sim, a gente tem várias malformações, né? Então existem vários calcanhares de Aquiles no É. mesmo indivíduo, Mas né? realmente existem caminhos, né? Fala mais disso, Du, eu acho Então, tem legal. alguns caminhos, né? Que a gente, uma feira chama de equivalentes maiores ou menores. Então, é como se fosse um caminho da, da doença, né? Da história da doença e piorando, né? Então, por exemplo, na febre reumática, primeiro no começo do caminho estão as articulações, depois as válvulas cardíacas. Então, é claro que uma infecção, né, uma lesão numa válvula cardíaca, dependendo do grau, é muito pior do que uma artralgia, né, ou até uma inflamação na articulação, né. É,
trocando em miúdos, mas não querendo que ninguém tenha. Mas quando você tem uma articulação e você não pode movimentar é uma coisa. Quando você não consegue se movimentar porque o seu coração está, né, com uma insuficiência, com uma valvopatia aí grave, é bem pior, né? Então, existem esses caminhos que ela falou de sistemas, né? Existe isso sim. Um indivíduo com não vou falar dos casos muito graves da neurologia, né, mas vamos falar da psiquiatria. Um indivíduo esquizofrênico, ele, né, com uma esquizofrenia ou bipolar, ele está bem pior do que um indivíduo com, sei lá, um transtorno de personalidade que está pior do que, né? Então, não sei se esse exemplo foi muito bom, mas enfim, tem os equivalentes maiores e os equivalentes menores. Tem aquilo que é pior dentro do sistema, né? E tem aquilo que é menos ruim, né? Vamos para o exemplo da dermatite, Ah, tá? Então, eu sempre trago o exemplo da dermatite de fralda. Posso falar da dermatite de fralda e a bronquite? Então, respeitando aí, né, essa evolução que a Andrea está falando, então é o mesmo que aquele paciente que vem inicialmente, não na homeopatia, isso não aconteceria na homeopatia, mas aquela criança que vem com dermatite de fralda, trata a dermatite de fralda, pensa que tratou, né, porque ela desaparece, e depois ela evolui para uma bronquite. Então, ele está respeitando aí como a Andrea falou aqui, um sistema, né? Ela colocou. Tá lá uma ordem de evolução. Só que esse caminho não foi bom. Esse caminho foi um caminho de piora do paciente, né? E por que é a vantagem da homeopatia? É o que o Eduardo estava falando, né? Se esse paciente estivesse se tratando com a homeopatia, na verdade, com a homeopatia ele estaria melhorando do órgão nobre, que é a bronquite, e trazendo aqui para a pele, que é um órgão menos nobre, né? Então, a homeopatia sempre vai tratar o paciente trazendo a doença de dentro para fora, porque é o caminho de cura, né? Eu não sei se ficou claro isso. Vamos ver, o pessoal vai perguntar aqui embaixo, que eu achei que ficou um pouquinho difícil. André escreveu assim: o terreno que não tem mais prevalência na fragilidade, devido à mudança de idade, podemos pensar que a fragilidade anterior se adaptou, se firmou? olha, a fragilidade geralmente ela persiste, né? É que mudou o órgão de choque, vamos dizer assim, né? Então, existe alguma região que está mais sensível do que a outra, né? Então, é uma mudança de órgão de choque mesmo. É um órgão sensível, na verdade, né? Mas é difícil, né, de acontecer uma adaptação. É claro, né, que eu, como é que eu vou falar? Existe a malformação do órgão e existe um tecido, que é o tecido que consegue se multiplicar o resto da vida, né? Que são células que conseguem se multiplicar. Esse tecido é o tecido conjuntivo. Então, é ele que faz o metabolismo intermediário e é ele que faz o sistema imunológico funcionar, né? Então, ao invés das reações desse tecido estarem mais fixadas, que a gente chama de sistema retículo endotelial, né? Ao invés desse sistema, que é o sistema de defesa que faz o metabolismo intermediário, estar fixado, né, em uma região, vai estar em outra, né? Não sei se compensa falar, mas é assim, ó, é como se não é, olha, toda analogia tem falhas, tá? Então vou fazer uma analogia. É como se nas guerras antigamente você precisava de uma bandeirinha, né, para falar assim, olha, eu sou do exército tal e o outro tem uma outra bandeirinha que fala eu sou do exército X e outra bandeirinha do exército Y, para você saber se você estava matando um inimigo ou um amigo, né? E o nosso sistema de defesa ele tem isso, né, para reconhecer o que é do nosso corpo e o que não é do nosso corpo. Geralmente os órgãos que não são, que têm alguma malformação, né, eles ficam sensíveis por causa disso, né? Você tem uma hipersensibilidade na região por causa disso.
muitas vezes tem algum pedacinho ali que o sistema imunológico não reconhece com o self, né? Então já tem o seu sistema imunológico fica sensível nessa região porque aquele órgão está tá, tá mal formado e o sistema imunológico está, vamos dizer assim, em alerta em relação àquela região, né? O que mais? Será que eu consegui explicar, André? André, traz pra gente, tá bom? Se a gente conseguiu explicar. O Ricardo fala assim, mas o terreno pode não atingir um órgão, mas o psicológico? Ah, sim, sim, isso. É o que o Du acabou de falar, né? O mental, Ricardo, quando a gente fala mental, eu acho que é o que você está falando aí de psicológico, né? E aí é o sistema nervoso central, né? No fim, acaba sendo para a gente um órgão, vamos falar assim, né? Então, sim, pode atingir o psicológico, né? Até porque é, a gente fala de uma maneira diferente, mas o que a gente precisa metabolizar biologicamente e na matéria, né, nos átomos, moléculas, etc., o processo é meio parecido no sistema psíquico, né? Então a gente tem o temperamento, que é constitucional, tem o meio ambiente, que é o que acontece na nossa vida, o caráter é o fenotipo, vamos dizer assim, né? É o que é a mistura desses dois. Grosso modo, né? Bem grosso modo isso. Mas você vai ter que, de qualquer maneira, você vai reagir àquilo que você é sensível, né? A gente divide, para entender, não dá para dividir direito, mas a gente divide aí o sistema psíquico nas funções memória, pensamento, afetividade, vontade, né? Então a gente tem fragilidades também, né? Dependendo do temperamento. Eu vou fazer uma brincadeira aqui que a gente sempre fala aqui em casa. Aqui em casa a gente sempre está feliz, independente Essa é boa. do tempo que está lá fora. Alguém sempre está feliz, né? Isso, alguém sempre está feliz aqui em casa, independente da temperatura lá de fora. Por quê? Porque quando tá sol e calor, eu fico feliz. E quando tá frio, chuvoso, o Du fica feliz. Então, por que eu tô falando isso? Porque o meu temperamento é de um jeito, né? Se comporta de um jeito e o Dudu Isso. de outro, dependendo do estímulo. Então, o estímulo lá fora, que é o sol e o calor, provoca em mim sintomas. E quais são os sintomas? Eu fico super feliz, fico sorridente. Agora no Du, o Du fica cansado, o Du fica com sono, Isso né? tem a ver com o metabolismo também, né? Eu sou calorento e você é Eu sou friorento. Então, friorenta. no calor, ela se adapta muito bem e no frio eu me adapto bem também, né? Então, Então é isso aí, né? Voltando aqui para a pergunta do Ricardo, psicológico também sim, de acordo com o terreno, o nosso terreno, a gente manifesta de uma forma, né? A gente se manifesta de acordo com os estímulos que a gente recebe. Ricardo, traz pra gente se deu, tá? Se você tiver uma pergunta mais específica, quiser escrever aqui pra gente aqui embaixo, eu agradeço. A Geni fala, a acupuntura também, não sei o que ela quis dizer, também alta a homeopatia? também Alta. alta. Geni, traz pra gente É. o que você quis dizer, eu não Bom, também, consegui. também é uma medicina que é assim chamada, né? Holística. Vai levar em consideração o todo, mas tem uma teoria diferente, né? Aí você vai ter que estudar. Eu nunca estudei muito a fundo, mas aí você vai ter que entender de energia yin, yang, é, os meridianos, como se relacionam os órgãos, né? Os cinco elementos. Então enfim, tem toda uma teoria e uma terapêutica diferentes, né? Vai ter que entender da alimentação, quais alimentos têm mais energia, yin ou yang, porque todos os alimentos têm as duas, mas em proporções diferentes, enfim. Altera. Olha, a Ela escreveu? acupuntura Ah, tá. é assim, que nem eu estava falando, medicamento é tudo que altera o estado de equilíbrio em que você se encontra. Né? O equilíbrio não precisa ser perfeito, nunca é. Quase nunca é, né? Então, sim.
na verdade, pode interferir no outro, porque os dois, né? Os dois são terapêuticas, né? E são, e o fato de você estimular um ponto na acupuntura pode ser encarado como um medicamento, sim. Então, pode ser que um interfira no outro. Tanto o medicamento homeopático interferindo né, no tratamento da acupuntura e vice-versa. Pode ser sim. Ah, legal. Na homeopatia também tem remédios ou só medicamentos? Na homeopatia, não, tem medicamentos. O remédio é se a gente acertar o medicamento para você, né, naquele momento. É assim, vamos tentar falar fácil, né? Quando você vem na consulta, a gente passa um medicamento, porque a gente está tentando encontrar o melhor medicamento. Vamos aproveitar e falar disso agora? Como é que a gente consegue chegar no melhor medicamento? Se o paciente tiver trabalhando junto com o médico na consulta. Então, se o paciente ele vem à consulta e ele não consegue contar sobre si mesmo, se ele não consegue se observar, ou então não tem paciência de trazer detalhes para a gente acaba não encontrando o melhor medicamento, né? Então, quanto mais detalhes o paciente trouxer em consulta, quanto mais ele contribuir ali com a consulta, melhor será o medicamento. Se a gente conseguir achar o melhor medicamento que realmente tem resultado ali no paciente, esse é um remédio. Isso. Então, não sei, Andréia, diz pra gente se deu para entender, tá? A Vanessa falou, ótimo, estou adorando os esclarecimentos. Obrigada, Vanessa. A Geni também falou, Ricardo obrigada. perguntou. Acho que parece um pouquinho, deixa eu só... Ah, a Paty tá aqui, oi, sou, beijo, Paty. Eu pulei o Ricardo? Não, ele escreveu de novo aqui, ó. Não, mas Conseguimos eu fazer tenho o sido a tratamento. Daniela, desculpa, Ah, então, então. então, Não, então desculpa. não, então vamos. Cadê a Cida? Quanto tempo a gente Ah, é pode ser... verdade. É Um a Cida, trauma Vanessa. mental. A Cida escreveu assim, quanto tempo a gente pode se recuperar de um trauma mental? É muito Isso é individual, né? muito individual, Cida. Tem gente que se recupera rápido, tem gente que nunca se recupera. Isso é realmente bem individual. Depende também das predisposições, né? Boa, Lu, verdade. Que nem, né? Acho que a gente já comentou. Na pandemia, a pandemia para Ótimo, os introvertidos ótimo, foi super fácil, né? O pessoal gosta de ficar em casa mesmo, então quase não precisou se adaptar. ótimo. O pessoal extrovertido sofreu bastante. Então depende, né? Depende do trauma, né? O pessoal, os indivíduos que são ansiosos e preocupados com doenças, para a pandemia foi muito ruim, foi bem juntou a ansiedade que esses pacientes já tinham de ficar doente com todo esse estardalhaço, não sem motivo, mas o estardalhaço, né, na mídia, então fica bombardeando o indivíduo que já é ansioso. Nossa, alguns passaram bem mal. Então depende, tudo depende do. Por isso que o Maffei fala, né? O momento, o fator determinante é o terreno, né? Não que o fator exógeno não seja insignificante ou não tenha valor nenhum, né? Mas depende do terreno. Ele fala, não existe, por exemplo, né? Não existe um micro-organismo que seja muito virulento ou menos virulento. Existe, né? Mas o fator mais importante é se o terreno ele predispõe o indivíduo mais ou menos àquela moléstia, né? Então, Por isso que alguns têm fazem um quadro isso, leve e outros fazem um isso. gravíssimo ou até óbito. A gente traz aí o que a gente viveu aí do Covid, né? Então, tiveram pessoas que fizeram um quadro muito grave, outros um quadro moderado, leve, e outros passaram desapercebidos, né? Se dá, traz pra gente, tá? Se ficou alguma dúvida.
Bom, então era altera, né? O Ricardo, muito boa explicação. Obrigado, Ricardo. Aí o Ricardo falou: conseguimos fazer tratamento dermatológico com homeopatia? Então, primeiro depende do tratamento dermatológico, né? Se for um câncer, né? Aí a gente não precisa entrar nesse assunto. Eu acredito que você esteja falando se a gente pode tratar a lesão de pele, né? Não sei se for. Eu acho que é essa a sua dúvida, tá, Ricardo? Se não for, você traz pra gente aqui embaixo, né? Então vamos voltar. Posso falar de leis de cura aqui? Então, lembrando leis de cura, né? Na hora que a gente tá. Como é que a gente sabe se a gente está melhorando, né? Então a gente tem que melhorar de cima para baixo, né? Da cabeça para os pés, de dentro para fora, então dos órgãos mais nobres para os menos nobres, e do mais recente para o mais antigo. Então vamos pegar essa segunda lei de cura, que é de dentro para fora. Então, o que quer dizer isso? A gente vai observando o paciente, tá? Ele veio na primeira consulta, ele apresentou alguns sintomas. Na segunda consulta, ele vai trazer outros sintomas. Então, eu preciso saber se esses sintomas que ele está apresentando na segunda consulta, em relação ao primeiro, se ele está evoluindo para cura ou não. E como é que a gente sabe disso? Então, eu preciso ver se o sintoma que ele apresentou na segunda consulta é mais superficial do que os sintomas que ele apresentou na primeira consulta. Então, eu volto sempre para aquele exemplo da dermatite fralda, que é mais fácil de entender. Então, se a criança veio na primeira consulta com bronquite, tomou a medicação homeopática e voltou com uma dermatite, ela evoluiu para cura. Por quê? Porque ela melhorou de um órgão nobre, que é o pulmão, que é mais importante, e evoluiu para a pele, que é, comparando com o pulmão, é um órgão menos importante, né? Agora, se essa criança que veio com a bronquite na primeira consulta, melhorou da bronquite, veio com a dermatite, se na hora que ela apresentar a dermatite, ela for ao dermatologista e tratar essa dermatite, o que vai acontecer? Vai suprimir. O que quer dizer suprimir? Vai entrar, né, a doença. E aí volta para o pulmão. Então, a gente precisa tratar a lesão de pele também com a homeopatia. Se eu tratar com a medicação alopática, a gente vai suprimir e aí ela volta para dentro, tá? Não. Aí no próximo passo é a criança não voltar a ficar com asma e melhorar da dermatite, né? Boa. Aí, Então, até todo mundo acha, puxa, melhorou, porque sumiu, né, a lesão de pele. Mas na verdade só suprimiu e isso vai aparecer. na homeopatia, como a gente vai estar tratando o indivíduo como um todo, né? Então aí a dermatite, ela, quando o indivíduo não precisar mais da dermatite, ele não vai nem fazer a asma, porque a gente já está tratando no sentido certo, né? Utilizando a lei de cura, e nem vai precisar fazer a dermatite, ou a dermatite vai ficar muito levinha, né? Não é para ficar com a dermatite, né? A gente fica feliz que ficou com a dermatite e melhorou da asma. Mas a gente vai ficar mais feliz quando tiver sem a dermatite também. Só que tem que ser por boca, né? O tratamento é por boca também, porque a gente vai levar em consideração o todo, como sempre. Né? O que quer dizer Então, por boca? Explica pra ela. a via oral, né? A gente não vai aplicar nada local, né? É, Creme, pomada, essas coisas a gente não usa no tratamento homeopático. Né? até uma pergunta muito comum no consultório, né? Mas para lesão de pele, você vai me dar um remédio para eu tomar por boca? Sim. Bom, Ricardo, E se for um caso desculpa, de câncer, né? De câncer de pele, a gente vai dar um medicamento via oral também. Né? São casos mais graves, a gente vai ter que ficar mais de olho, acompanhar mais de perto, tudo isso, né? Mas o medicamento sempre vai ser via oral. Quer dizer, sempre não, né? Pode ser as pelo olfato, pode exceções. ser, né? De alguma outra maneira. Mas via de regra, via oral. Ricardo, se a gente não respondeu, traz para a gente aqui embaixo, por favor. A Lourdes falou boa noite, Lourdes. A Vanessa falou, tem algo que pode ajudar ou potencializar o efeito da homeopatia? Pode falar.
Eu acho que Tudo é que o que você você. fizer É, de bom para você. isso. Autoconhecimento para você, em todos os sentidos, autoconhecimento, né? Para você entender o que faz bem para você entender o que precisa melhorar em você, para você entender o seu terreno e trabalhar suas fragilidades, para ajudar o médico homeopata a escolher o medicamento mais correto naquele momento para você. Então, se fosse um dos fatores que potencializam o tratamento homeopático é isso, né? É autoconhecimento, né? Por quê? Porque vai te levar para uma vida mais saudável, né? Na verdade. E uma vida saudável, né, Du? Uma vida saudável. Dormir no horário certo, quantidade certa, alimentação correta, prática de atividade física. Então, um autocuidado, né? Se facilita a homeostase. Né? Homeostase é essa capacidade de perdurar no tempo, né? Que tem o genotipo, mas você prejudica se você estiver mal alimentado, dormindo pouco, enfim. E potencializa se você estiver fazendo tudo certinho, de acordo com o seu terreno. De novo, né? Por isso que precisa do autoconhecimento. Né? Não adianta aquela pessoa que quer acordar às 5 da manhã porque leu o Que, livro das 5 da manhã, eu esqueci o nome do livro, que é O Milagre da Manhã. Então ele explica que todo mundo que acordar às 5 da manhã vai ser mais próspero. Mas tem gente que não consegue acordar às 5 da manhã. cada um. Cada um é de um jeito. A gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Tá? Vanessa, a mesma coisa, tá? Se ficou alguma dúvida, traz pra gente, por favor. A Andréia falou, muito bacana as definições que estamos aprendendo. E a gente está adorando também, Andréia, que vocês estão participando. A Marlene falou, sim! Pena que eu perdi em que momento ela escreveu. A Andréia deixou aqui uma sugestão. Remédio de fundo, um tema. Boa! Vamos falar sim sobre remédio de fundo, que é uma coisa que as pessoas falam bastante. Vou deixar anotado aqui na minha colinha aqui, tá? O Gabi entrou. Tudo bem, Gabi. Lindo, beijo, viu, querido? Ione falou assim: pode falar de faceite plantar na homeopatia? Então, por Deixa eu coincidência, só atendi uma anotar. paciente com fascite plantar hoje. Ah, que legal. É, e aí, de novo, predisposição, né? Na verdade, um dos fatores, ela tinha dor no pé, né? E ela Podia não falar para tinha, quem e não ela sabe, não né, Du? tinha, ela não tinha só fascite plantar, né? Que é essa inflamação aí na face. A face é tipo aquela, não é legal falar disso, mas é o jeito que eu pensei em explicar. Sabe aquela parte branca da carne? Quando você compra carne, que a gente não é a favor de comprar carne, né? Mas Ah, enfim. sofri. Então, sabe aquela parte mais dura da carne, que é branquinha, mas é tipo um papel? Então, isso é é a face. Ela serve para meio que conter o músculo, né? E aí é uma inflamação disso, né? Na planta do pé. E dói, é ruim para andar e etc. Então, essa paciente, ela tinha fascite plantar, mas ela não tinha só fascite plantar, né? Ela tinha dor no pé porque ela também tinha hálux valgo ou joanete, né? Então, o que que acontece? Ela tem a predisposição, né? O pé dela não é perfeito, né? Então, o que que acontece? O hálux valgo o pé vai caindo para dentro, entre aspas, e aí a pisada fica cada vez mais pronada, que a gente chama. Então, o peso do corpo não vai ficar bem distribuído na planta do pé. Então, é isso. Né? E aí, na hora, que nem a gente estava falando até agora há pouco. Então, a gente não pode desprezar o fator externo ou mecânico. A gente tem que saber disso, mas tem que saber que a predisposição vem antes. Então, o que que é indicado? Indicado você comprar um tênis correto para pisada pronada. Não adianta você comprar um tênis super macio, porque não é indicado para quem tem uma pisada pronada. Então, né, a gente precisa, na verdade, fazer tudo concorrer para que o indivíduo melhore. Isso não quer dizer que todo 100% das pessoas vão melhorar, né?
Mas precisa do calçado correto, precisa do medicamento, né? Pegar todos os sintomas, que é o que a gente, né, tem falado nas lives, mas a gente vai precisar de todos os sintomas também, desde o psíquico até, enfim, até o fio de cabelo, né? Para a gente poder escolher o medicamento correto, para você poder melhorar como um todo, inclusive do sintoma, né, que você tem no pé. E respeitando as leis de cura, como a gente tem falado aqui, mas não pode desprezar o fator mecânico. Não adianta. É aquela frase, né? Não adianta você pedir um medicamento para queimadura e não tirar a mão do fogo, né? Então não adianta eu dar né, a gente prescrever um medicamento e não fazer uma orientação que tenha a ver com a parte mecânica, né? Não adianta ela com um tênis totalmente equivocado por não saber, mas continuar utilizando um tênis que machuque mais ainda o pé dela e só ficar dando medicamento, né? Tem que dar um medicamento, fazer tudo que a gente está falando, mas também tem que saber, enfim, tem que entender a parte da biomecânica ali, o mínimo pelo menos, para saber orientar, né? O melhor a fazer. E isso é individual, tá? Precisa ser caso a caso. Faltam 4, tá? Então eu vou ler. Tá. Vou ler assim. A Vanessa falou assim, a Cida falou sim, ficou claro. Obrigada, Cida. A Vanessa falou uma curiosidade. Sobre as leis de cura que vocês falaram, elas são só para homeopatia ou para alopatia também? Na verdade, Lei é lei. é isso. Não é da homeopatia, Vanessa. É lei de cura. Então, para a gente saber se a gente está indo para o caminho de cura, a gente tem que estar respeitando isso. Sendo um tratamento homeopático, alopático, usando medicina chinesa, usando medicina ayurveda, enfim, usando qualquer forma de tratamento, tem que respeitar a lei de cura para saber se o paciente está melhorando ou evoluindo para pior. Tá? O Ricardo falou isso mesmo, a dúvida é realmente sobre a lesão de pele. Agradeço, sanou minha dúvida, que bom. Ah, a Vanessa falou, gostei do tema da Andréia, legal, já até anotei aqui. A Valda falou, eu também tenho facite plantar. A Vanessa falou, semana passada a aula foi de genética e hoje a aula de anatomia. Faz sentido, porque, né, do genotipo vem o fenotipo, né? Então a gente saiu da hereditariedade e está na Constituição hoje. É isso mesmo, é exatamente isso. Saímos da hereditariedade e fomos para o terreno, que é a Constituição. É isso mesmo. E a Ione falou, obrigada pela resposta, adorando vê-los. Obrigada, Ione. Acho que tiramos todas as Acho dúvidas. que sim, né? Legal, passou rápido hoje. Passou. Achei que voou. No fim a gente ia falar de 2 temas e nem deu tempo, graças a Deus, de tantas Deixa para o próximo participações. Não, e tantas participações, né? O pessoal participou bastante hoje. E é a intenção, né? Esse contato aí para a gente ir sanando as dúvidas, né? E saber, né? A gente precisa entender o tipo de dúvida que vocês têm, né? Pra gente conseguir conversar aqui. Então, vamos finalizar? Bom, A gente agradece imensamente a participação de vocês, viu? Eu pulei aqui, Vaneide, ó. Vixe, tenho isso também, ela falou. facite? Provavelmente da facite. Desculpa, eu acho que eu passei aqui sem querer. Então, muito obrigada a todos, obrigada pela participação. Até semana que vem. E semana que vem a gente está aqui de volta, viu? Muito obrigada. Até. Tchau, tchau. Grande beijo. A Marlene escreveu moléstia X. Versus coração, coração. Guarda a pergunta para a próxima semana. Tá. Então traz pra gente, que a gente não entendeu. Isso. Ah, bruxismo, olha só que interessante. O Venede falou pra gente falar de bruxismo. Vou anotar aqui, tá? Vamos falar assim. E se a Marlene puder explicar pra gente depois o que é moléstia versus coraçãozinho, coraçãozinho. Tá bom, eu vou desligar. Tá bom, gente? Qualquer coisa vocês me mandem
no pessoal, pro